Fala pessoal! No vídeo de hoje vamos falar de um peixe carnívoro muito legal. E que sempre damos um jeitinho de falar dele. O marobá. Mas antes de tudo já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. E bora pro vídeo. Em cada região é chamado de um nome diferente. Mas o nome científico dele é Opleritrinus unitennetus. O marobá é um peixe robusto e bastante ativo que pode atingir até 40 centímetros de comprimento. Ele tem um corpo roliço coberto por um muco que o protege contra bactérias. Tem tanto muco no corpo que lembra até um bagre. A cabeça dele é arredondada, o que indica que não é tão veloz quanto outros predadores, pois esse formato gera mais atrito com a água. Seus dentes são pequenos e serrilhados, o que indica que não se trata de uma espécie piscívora. Tem barriga branca, assim como a maioria dos outros peixes. E a função da barriga branca é de camuflagem, pois um predador olhando de cima vai confundir a presa com céu branco, e em um caso de convergência evolutiva a garça é branca para se aproveitar deste mesmo fator. Possui uma mancha preta arredondada no opérculo e uma faixa preta ao longo do corpo que o diferencia dos outros membros de sua família. A dentição dele ainda é um mistério, já que é bem diferentona. E duas hipóteses bem interessantes tentam explicar esse formato de dentes. A primeira diz que essa dentição é especializada para comer insetos. E a segunda de que sirva para comer carcaças de animais mortos. Muitos animais que comem carne têm destes semelhantes a pequenas serras. Então a segunda hipótese é bem interessante vendo por esse ângulo. Mas a primeira hipótese de que esses dentes sirvam para comer insetos é a melhor, já que alguns estudos científicos corroboram com ela, e também onde o marobá vive tem muitos insetos e invertebrados aquáticos que são mais lentos, por isso não é preciso ser muito veloz para capturá-los. Dizem que ele até salta para fora d'água para capturar pequenos insetos, o que é bem plausível, já que ficam várias borboletas, libélulas e abelhas sobrevoando as águas onde ele vive. Enquanto as carcaças são bem mais raras de se encontrar. Espécies piscívoras costumam ter dentes mais finos, longos e cônicos, além de uma cabeça mais pontiaguda, o que diminui o atrito com a água e os deixam mais velozes para capturar peixes que no geral são rápidos. Mas é claro que se ele tiver a oportunidade vai comer o que der mole pela frente. Se ele tiver num lugar cheio de piabas é óbvio que vai comer as que derem oportunidade. Afinal, na natureza a vida é bem difícil e você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá. E não tem como você falar dele sem falar da traíra. Uma grande diferença entre ambas as espécies é a respiração, que na traíra é exclusivamente aquática, e já o marobá também tem respiração abdominal, utilizando sua bexiga natatória modificada para respirar ar atmosférico. Por mais que a traíra seja mesmo um peixe bem resistente, a resistência dela nem chega perto da resistência do marobá. Não tem nem comparação, porque como já falamos, ele pega oxigênio na superfície, o que o torna muito mais forte. E não, o marobá não é uma espécie de traíra, porque não pertencem a um mesmo gênero. Para ele ser uma espécie de traíra teria que pertencer ao mesmo gênero que ela, o gênero Oples. Para confirmar isso basta olhar o nome científico do animal. Quando é uma traíra o nome científico começa com Oples. Por exemplo, Oples malabaricus e Oples lacertae. O nome científico do marobá começa com Opleritrinus, o que prova que ele não é um tipo de traíra. É apenas um primo distante dela. Peixes do mesmo gênero são parentes tão próximos uns dos outros que chegam a cruzar e gerar descendentes híbridos em alguns casos, como acontece com alguns poecilídeos. Mas um ponto em comum entre essas duas espécies, além da aparência, é que ambas pertencem à antiga família chamada de Eritrinidae, que surgiu há milhões de anos atrás. E um dia ainda faço um vídeo só falando dessa família e como surgiram todas as espécies de traíras e marobás. Então grave isso. As espécies de marobá pertencem ao gênero Opleritrinus. E as espécies de traíra pertencem ao gênero Oples. Bom, eu sei que isso é meio complicado de entender, mas a ciência é assim mesmo e temos que nos esforçar para aprender e não ficar por aí falando bobagens.
É encontrado em quase toda a América do Sul. Preferem águas paradas e com muita vegetação. Pode ser encontrado tanto sozinho quanto em cardume. E na época das chuvas eles vão para águas de inundação temporária. Principalmente pastos de criação de gado que ficam inundados. Aí eles vão para lá comer insetos que morreram afogados e desovar também. Na Amazônia é predado pelo poraquê quando vem à tona respirar. Depois da cheia dos rios, ficam alguns pequenos corpos d'água em meio à floresta. E ele gosta de lugares assim rasos, água parada, mas o problema é que o peixe elétrico também vive por lá e tá sempre na cola dele. Aí quando essas poças começam a secar, ele simplesmente sai se arrastando pelo meio da floresta até chegar numa outra poça ou no rio principal. E o mesmo acontece nas fazendas de criação de gado quando eles ficam presos em uma poça no meio pasto. Isso não é problema para ele não. O que ele não gosta é de águas abertas assim. Não é recomendado que você crie ele em aquário, já que em lugares pequenos ficam agressivos com seus vizinhos. Aí você precisaria de um aquário de no mínimo 250 litros, para ele ficar mais tranquilo. É comum pescadores relatarem que pescam alguns deles com várias marcas de mordida. A teoria que tenho é a de que quando um marubá é capturado e fica se debatendo na água, os seus colegas da mesma espécie se aproveitam desse momento de fragilidade dele e tentam devorá-lo, assim como acontece com as piranhas que na menor oportunidade atacam seus semelhantes. Muita gente não come ele porque a carne costuma ter gosto de terra. Então se alguém aí sabe como preparar ele e tirar esse gosto de terra, comenta aí embaixo que vai ajudar muita gente. E ele dá uma ótima isca também. Aqui no Brasil é muito comercializado como isca viva porque é realmente muito bom. Tão bom que você pega até outros marubás usando ele de isca, e isso mostra que são naturalmente canibais. E chegamos ao fim do vídeo. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Também não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdos como este. Porque deu muito trabalho para conseguir essas imagens e pesquisar essas informações, e eu preciso de apoio para continuar esse trabalho. No nosso próximo vídeo, falaremos de um peixinho bem curioso e que vive um estilo de vida muito hardcore. Eu estou falando do Poecilia vivipara, que é o primo do Gupim e alterna sua incrível vida entre manguezais de água salobra, rios, lagoas, onde enfrenta diferentes predadores nesses diferentes ecossistemas. Até a próxima e